Vamos à solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Maurício Correia da Veiga. Ministro Alexandre Agra Belmonte permanecerá à mesa. Quero convidar para que se junte ao ministro o desembargador Leonardo Pacheco, vice-presidente do TRT1, o desembargador federal e diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal, Teófilo Antônio Miguel Filho, está a caminho. O vereador Jorge Felipe, que fará a condução desta cerimônia. E o homenageado, Dr. Maurício Correia da Veiga. Os nossos aplausos. Mesa composta, por gentileza, queira ocupar os seus lugares. O vereador Jorge Felipe. Desembargador Teófilo está a caminho. Estamos apenas aguardando a chegada do desembargador para darmos prosseguimento à cerimônia. Após a solenidade de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Maurício Correia da Veiga, teremos a mesa de encerramento. Aí sim, concluídos os trabalhos, todos iremos ao lançamento da obra e participar do coquetel. Aproveitar a oportunidade para registrar a presença da iluminada doutora Rita Cortez, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Estamos apenas aguardando o desembargador Teófilo para darmos prosseguimento à solenidade. Doutora Rita Cortez, a senhora está sendo convidada para participar desta mesa da entrega da medalha, por gentileza. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Agora sim, a mesa composta, por gentileza, queiram ocupar os seus lugares para conduzir esta parte da cerimônia. Com a palavra, o vereador Jorge Felipe. Boa noite a todos, muito boa noite. É uma honra muito grande em ter a oportunidade de estar na presença de figuras, pessoas tão ilustres, ainda mais nesse tempo do Poder Judiciário que encanta a todos, cuja arquitetura certamente será sempre merecedora dos mais rasgados elogios. Muito embora nós tenhamos aqui ao lado
em frente o nosso Teatro Municipal, cuja arquitetura também é extraordinariamente bela, e o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com o propósito de fazer a entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao extraordinário advogado, Dr. Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, cuja trajetória muito honra a advocacia, e quando prestamos essa homenagem a um advogado, estamos estendendo a todos aqueles que têm a grave responsabilidade na condução e aplicação da justiça no nosso país. Essa homenagem deveria ser prestada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas atendendo à solicitação do nosso homenageado, vamos fazê-lo aqui, e muito nos honra estar aqui, como já mencionei. Integram a mesa de honra dos trabalhos o excelentíssimo senhora ministra do TST, Delaide Arantes, excelentíssima ministra, desculpa, é a composição da mesa, desculpa, excelentíssimo o nosso homenageado, Maurício de Correia da Veiga, vice-presidente do TRT, desembargador Leonardo Pacheco, desembargador federal Teófilo Antônio Miguel Filho, diretor-geral do Centro Cultural da Justiça Federal, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, senhora doutora Rita Cortez, presidente do IAB. Temos a honra também de citar a presença dos pais dos nossos homenageados, o excelentíssimo senhor ministro Aloísio Silva Correia da Veiga, e que temos a honra de convidar para integrar a mesa de honra dos trabalhos. Por favor. Bem, a razão do nosso encontro foi a aprovação por unanimidade da concessão do conjunto de medalhas Mérito Pedro Ernesto a Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, decorrente de requerimento de minha autoria, número 3.408 de 2024, aprovado em sessão plenária em 3 de setembro do mesmo ano, cuja resolução defere e concede o conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, advogado. E, dando abertura aos nossos trabalhos, convidar aos integrantes da mesa para que façam uma breve saudação ao nosso homenageado. Então, gostaria de convidar inicialmente o senhor desembargador Leonardo Pacheco. Obrigado, vereador. Cumprimento a todos aqui da mesa, em especial ao nosso presidente Aloísio da Veiga, presidente do TST, um integrante da carreira da magistratura do nosso regional,
cuja a importância foi muito grande para o Estado do Rio de Janeiro. Enquanto esteve no TST, ele foi responsável pela candidatura de muitos magistrados ao próprio TST e ao CNJ. Então, é um prazer estar novamente presente num evento aqui do nosso Estado. E também gostaria de cumprimentar a queridíssima Maria Helena, sua esposa, mãe do homenageado, pela figura ímpar que ela representa para a família e para todos os amigos. Cumprimento o nosso presidente aqui da Câmara, o vereador Jorge Felipe. Cumprimento também o ministro Agra Belmonte, também, que é oriundo do nosso Estado e é o representante máximo hoje da nossa região. Cumprimento a colega Rita Cortez, está sempre na Justiça do Trabalho, sempre uma advogada atuante que faz com que a gente se encante pela advocacia. Eu falo porque eu sempre fui servidor público, fui funcionário público, nunca advoguei, e por conta dela até penso lá, quando eu tiver uns 80 anos, advogar. E cumprimento aqui o nosso desembargador anfitrião, que permite que a gente tenha uma tarde, uma noite, início de noite, fantástico, nessa sala histórica, nesse local emblemático da história brasileira. E eu fico muito feliz porque ele tem uma parceria, toda a Justiça Federal tem uma parceria muito grande com o nosso tribunal. O presidente Luiz Paulo está sempre nos prestigiando e fazendo parcerias importantes com a Justiça do Trabalho. Agora, em relação ao homenageado, né, que é a pessoa mais importante da mesa, deixei por último, e eu digo para ele que essa homenagem, e já disse para ele antes, é importante porque é o reconhecimento do Maurício como cidadão carioca. A medalha, esse conjunto de medalhas, representa justamente isso. É reconhecer no cidadão de outro estado, de outro município, até fora do país, pelos seus serviços prestados, reconhecer nele os serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, o petropolitano Maurício da Veiga está recebendo o título de cidadão carioca. Que maravilha, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu sei que é merecedor. Ele, como pai, levou o nome do Rio de Janeiro à frente, um pela atividade pública e o outro pela atividade privada. Então, o nome hoje do advogado Maurício ecoa não só em todos os rincões do Brasil, mas também no velho continente. É um advogado também muito conhecido lá fora, principalmente na Península Ibérica, e que, quando é homenageado no Rio de Janeiro, nada mais é de uma obrigação da cidade do Rio de Janeiro ao nosso homenageado. Parabéns, Maurício. Fico muito feliz de estar aqui, e fui convidado por ele, né? Então, estar aqui presente nesse momento em que você é homenageado com aquilo que você faz jus. Parabéns mais uma vez. Bem. Com a palavra, o excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte. Mais uma vez, boa noite. Cumprimento o presidente da mesa, o vereador Jorge Felipe. Cumprimento o anfitrião, o diretor desta casa, o desembargador Teófilo Miguel. É Miguel também, né? É também Jorge? Não. Só o Ricardo. Cumprimento o desembargador vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, meu colega Leonardo Pacheco, Léo Pacheco. Cumprimento o meu colega também, ainda presidente eterno do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que fez um belíssimo trabalho à frente daquele tribunal, inesquecível, deixou um legado que vai ser difícil alguém suplantar.
E, finalmente, cumprimento a doutora Rita Cortez, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Aliás, uma presidente persistente, já foi presidente, é presidente de novo. E como eu falei, por fim, aqui vou ter que falar por derradeiro. Eu cumprimento, então, o homenageado de hoje, o advogado brilhante, trabalhista, Maurício Correia da Veiga, que eu conheço de longa data, e que eu assisti uma das primeiras tentações orais dele no Tribunal Regional do Trabalho, ainda quando era desembargador na 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho. Trata-se de uma pessoa de inegável mérito, inclusive a presidente da Comissão de Direito Desportivo, exatamente do IAB, e penso que esse título, hoje recebido, ele se torna meu colega de medalha Pedro Ernesto. Esse título é mais do que merecido, por tudo aquilo que Maurício representa para esta cidade, por tudo aquilo que ele representa no cenário nacional, e que está plantando lá seu cantinho em Portugal. Mas então, caro vereador, também parabenizo Vossa Excelência pela concessão desse título. Muito obrigado. Convido a doutora Rita Cortez, presidente do IAB, para prestar as suas homenagens. Boa tarde, não, boa noite a todos e todas. Eu cumprimento essa mesa, primeiro honrada de ter sido convidada a fazer parte de uma mesa tão destacada, né, uma homenagem a um amigo querido do coração, né, que é o nosso Maurício. E cumprimento, então, nosso desembargadores, Teófilo, o Léo, porque a gente chama pelo primeiro nome, aí depois é um problema, que aí você fica querendo lembrar o nome mesmo, mas Léo, posso chamar de Léo, então? Léo Pacheco, nossos ministros, principalmente o ministro Agra Belmonte, que eu tive, né, o prazer de encontrá-lo recentemente, senhor vereador, nosso ministro que se aposentou, infelizmente, quer dizer, se aposentou não, se afastou do Tribunal Superior, já estou te aposentando, né? Mas enfim, né, mas está afastado do Tribunal Superior do Trabalho, mas como já disseram, vai deixar saudade para todos nós. Eu tive também a felicidade de participar do seu, vamos dizer assim, da sua despedida, né, no Tribunal Regional do Trabalho daqui do Rio de Janeiro. Eu cumprimento todos vocês, quero agradecer ao Diogo, que veio me representando mais cedo, Maurício, junto com Marcos Luiz, fazem parte, presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Quero agradecer todos que estão aqui presentes, que são sócios, são consórcios do Instituto, e principalmente o nosso ex-presidente Henrique Maués, né, que, enfim, divide a nossa participação no Conselho Superior do IAB. O Maurício é uma pessoa multifacetada, né? Aliás, eu queria pedir perdão porque eu cheguei atrasada, que eu estava assinando exatamente um convênio com a Câmara dos Vereadores. Assinamos um convênio para a produção de pareceres que ajudem a casa, né, a não só discutir a questão de constitucionalidade e inconstitucionalidade das leis municipais, com a escola, né, para formação não só dos vereadores, mas de quem, enfim, frequentar lá a Câmara para poder aperfeiçoar, né, o seu aprendizado sobre o processo legislativo. Então, eu tenho certeza que nós vamos ser muito bem-sucedidos nessa parceria. Então, pedindo perdão, vereador, eu acho que não tenho pessoa mais merecedora do conjunto de medalhas que Maurício, né? Porque eu tenho amizade a ele. Como eu disse, como eu estava começando a dizer, um advogado multifacetado, porque Maurício se dá bem no direito do trabalho, no direito desportivo, sempre com uma produção literária
de ponta, de destaque, né, Maurício? E trabalhando lá em Portugal, aqui no Brasil, dividindo, ele divide, vai lá, quer dizer, ele está feito mais ou menos eu, de certa forma. Eu digo que eu virei uma presidente do Instituto itinerante, né? Eu agora viajo para todos os estados do país, enfim, levando a mensagem do IAB. Então, Maurício, não tenho menor dúvida que você, eu sei que você está feliz hoje, sei muito, por isso que eu disse que não deixaria de estar aqui, né, também para te prestar essa homenagem. E o conjunto de medalhas Pedro Ernesto realmente fazem que você se destaque no município do Rio de Janeiro como um grande jurista. E eu já digo que você é um grande jurista, você não é só advogado, você é um grande jurista. Então, eu agradeço aí a atenção de todos vocês, obrigada pelo convite de fazer parte da mesa, e mais uma vez, Maurício, meu abraço, né, fraterno, e, enfim, desejar que você continue nesse caminho de sucesso, sempre. Com a palavra, o desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho, diretor-geral do Centro Cultural Federal, da Justiça Federal. Queridos amigos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse conjunto arquitetônico da Praça Floriano, integrado pelo Centro Cultural Justiça Federal, de 1909, data esculpida nos afrescos. Também Teatro Municipal, da mesma data. Mais recentemente, a Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes e o nosso caçula, Palácio Pedro Ernesto, nosso irmão mais novo. Homenagear alguém é reconhecer com carinho a exitosa trajetória ao longo da sua vida profissional e acadêmica. E não há homenagem maior do que em um sistema republicano, onde a coisa é pública, do que aquela outorgada pelo órgão legiferante, que tem, além da função inovadora da ordem de caráter social, impessoal e abstrato, a função normativa, há também de fiscalizatória de proteção da coisa pública. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Miguel Felipe, presidente desta solenidade, que muito nos honra com a presença, na pessoa de quem cumprimento os queridos ministros Aloysio Correia da Veiga, sua esposa, senhora Maria Helena, mãe do nosso homenageado, ministro Agra Belmonte, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargador Leonardo Pacheco, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, doutora Rita Cortez, e nosso querido homenageado Maurício Correia da Veiga. É com grande honra, emoção e profundo respeito que hoje celebramos a merecida outorga da medalha Pedro Ernesto ao advogado Maurício Correia da Veiga, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A medalha Pedro Ernesto é a maior distinção honorífica que esta Casa Legislativa pode conceder. Ela é criada em memória de um dos mais importantes líderes políticos da nossa história. Ela simboliza não apenas o reconhecimento institucional, mas também a gratidão da cidade do Rio de Janeiro àqueles que, com sua trajetória, contribuem para o fortalecimento da democracia, da cidadania e do bem comum. Nesse espírito, a vida e a carreira do Dr. Maurício se entrelaçam de forma exemplar com o significado desta honraria. Sócio fundador do respeitado e renomado escritório de advocacia Correia da Veiga Advogados, ele construiu uma carreira marcada pela seriedade, pelo rigor técnico, pela ética, atributos que o transformaram em uma referência na advocacia brasileira. Sua sólida formação acadêmica, que inclui o título de mestre em Direito, reforça a imagem de um profissional engajado, comprometido com o estudo profundo do direito e com a aplicação responsável
dos seus princípios. Mas não apenas sua competência técnica o define. O doutor Maurício é, antes de tudo, um advogado que compreende que o direito é instrumento de transformação social. Ele alia conhecimento à acessibilidade, à firmeza, à humanidade, à autoridade, ao diálogo. É um exemplo para jovens advogados e uma inspiração para todos aqueles que acreditam que a justiça só se concretiza quando guiada pela ética e pela coragem. Ao lado de uma carreira pública e privada exitosa, não podemos deixar de enaltecer sua dimensão pessoal. Dedicado pai, ao lado de sua querida cônjuge e esposa amada, Viviane, com quem compartilha valores de integridade, companheirismo e compromisso com o bem comum. Sua trajetória profissional jamais se dissociou da sua dimensão humana, que enriquece e engrandece a sua história de vida. Por tudo isso, a outorga da medalha Pedro Ernesto ao Dr. Maurício não é apenas justa, vereador Jorge Miguel Felipe, mas sim necessária, porque ela simboliza o reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro a uma trajetória de dedicação ao direito, à democracia e à cidadania. Doutor Maurício, que esta homenagem seja também um testemunho de inspiração que o senhor representa, que o seu exemplo continue a iluminar novos caminhos para a advocacia, para o judiciário e para toda a sociedade. E em nome do Centro Cultural Justiça Federal, parabenizo o querido vereador Jorge Felipe pela feliz, exitosa, responsável, comprometida indicação da medalha Pedro Ernesto a Vossa Excelência e registro com orgulho que esta cidade é engrandecida por sua história. Muito obrigado. Com a palavra, o pai do nosso homenageado, ministro Aloysio Silva Correia da Filho. Muito obrigado. Essa não é assim, pego de surpresa, não é mesmo? Mas uma alegria muito grande. Eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Jorge Felipe, autor da indicação. Cumprimento a mesa, doutora Rita Cortez, desembargador Léo Pacheco, vice-presidente do TRT da primeira região, desembargador Teófilo Miguel, que naturalmente dirige o Centro Cultural da Justiça Federal, a importância da Justiça Federal e desse cenário que representa exatamente a origem do Supremo Tribunal de Justiça, depois Supremo Tribunal Federal, que aqui ficou sediado até a inauguração de Brasília. Cumprimento meu colega, não é? Amigo, ministro Alexandre Agra Belmonte, e o homenageado, que é meu filho, não é? E falar, não é, falar de um filho é realmente algo que nos deixa, em primeiro lugar, um tanto quanto para não deixar crescer o orgulho, não é? E a homenagem que se faz a um filho que sempre me deu, sempre nos deu a mim, a minha querida Maria Helena, sempre nos deu alegria, não é? Sempre nos deu, assim, uma história de vida e uma demonstração de que vale a pena exercer toda essa, na plenitude, essa história que faz junto com Viviane, não é? E as meninas, minhas netas queridas. Não é? E dizer que, para mim, é algo, de fato, que emociona, na medida em que meu filho seguir a advocacia é como lembrar cultura no decálogo do advogado, não é? Ama a sua profissão ao ponto que, se um dia teu filho te pedir que caminho seguir, sinta para ti uma honra que ele seja advogado. E para mim foi uma honra ter meu filho seguindo a carreira que eu
já, não é, encontro com ela há mais de 50 anos, não é, já que fizemos, né, nosso colega de turma, Fernando Costa, Maria Helena também, concluímos 50 anos formados já há um ano, não é mesmo? Então, tudo isso representa, de fato, algo que para nós é um encanto. Tê-lo nessa história de vida, tê-lo nessa atuação na advocacia, honrando a advocacia, honrando a cultura do direito e honrando, acima de tudo, a todos. Parabéns, meu filho. Obrigado. Ao saudar o excelentíssimo desembargador Leonardo Pacheco, o desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho, nosso anfitrião, o excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte e o nosso querido ministro Aloísio Silva Correia Veiga, estendo a saudação às demais autoridades presentes a esse encontro. Ao saudar a doutora Rita Cortês, estendo a saudação aos demais advogados que nos honram na noite de hoje, nesta cerimônia. Ao saudar a senhora Maria Helena, as senhoras Maria Helena e Viviane de Lacerda, e ao nosso convidado, nosso homenageado, Dr. Maurício de Figueiredo Correia da Veiga, estendemos a saudação aos demais familiares presentes a esta solenidade. Meus amigos, desde eras remotas, desde priscas eras, os povos civilizados têm um tradicional costume de prestar homenagens àqueles que, nas mais diversas atividades humanas, tenham prestado e prestem relevantes serviços aos seus contemporâneos, à sua cidade, ao seu estado, ao seu país. Assim foi, assim é e assim será enquanto existir traço de civilização. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, preocupada com essas questões que reputamos como absolutamente relevantes, na década de 70, quando deixamos de ser Estado da Guanabara e passamos a ser cidade do Rio de Janeiro, em decorrência da fusão, a Câmara, no seu primeiro ano, e eu integro desde a primeira legislatura a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, desde 1979, por proposta de um advogado, vereador, José Frejá, sugeriu que criássemos uma comenda para enaltecer essas figuras que dão exemplos dignificantes e devam ser alvo do reconhecimento dos seus contemporâneos e das gerações futuras, pelos exemplos que dão. Lembro que naquela época existia uma lei que proibia, eu acho que ela existe até hoje, que proibia que se prestasse homenagem nominando
imóveis próprios, municipais, com o nome de pessoas ainda vivas. Na cidade do Rio de Janeiro teve uma exceção. Foi o autódromo de Jacarepaguá, que se prestou uma homenagem a Nelson Piquet. Foi a única exceção que ocorreu no Rio de Janeiro, para confirmar a regra de que toda regra tem uma exceção, né? E depois acabaram com o autódromo. Pois é, e acabaram com o autódromo. E então, nós começamos a discutir o que podíamos fazer para prestar homenagem às pessoas em vida. E o Frejá, eu não sei cantar, mas vou declamar. O Frejá ocupou a tribuna da Câmara e falou assim: penso que temos que homenagear as pessoas ainda em vida. E citou uma música de Nelson Cavaquinho. A letra diz assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar, querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho e a mão amiga para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Pois é. E aí criamos o conjunto de medalhas. E precisávamos nominá-la. Quem seria o homenageado? E fomos buscar a figura de um homem público que simbolizava tudo aquilo que a gente imagina que deva ter naqueles que assumem compromisso público: probidade, dignidade, respeito pelo seu semelhante, compromisso com a população. E a figura que mais se aproximava era a figura de Pedro Ernesto, primeiro prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eleito indiretamente pelos seus companheiros vereadores. E a história de Pedro Ernesto nos traz, ainda nos dias de hoje, o exemplo de um político comprometido principalmente com a saúde e a educação pública. Da época de Pedro Ernesto, nós temos ainda hoje, funcionando na cidade do Rio de Janeiro, o hospital. Veja, senhor, nós estamos falando de 100 anos atrás. O Hospital Miguel Couto, tudo construído em uma única gestão. Getúlio Vargas, Carlos Chagas, Pedro Ernesto, Paulinho Werneck, Salgado Filho, Rocha Faria. Foi o precursor das escolas públicas no país. E se consolidou como conjunto de medalhas Pedro Ernesto, para que pudéssemos fazer homenagem às pessoas. Hoje, estamos aqui reunidos para prestar homenagem ao Dr. Maurício Figueiredo Correia da Veiga. Um pouco da sua trajetória, dos seus predicados, das suas virtudes, já foram apresentadas e enaltecidas aqui. Todos os senhores conhecem do dia a dia. Nascido em Petrópolis, Dr. Maurício trilhou um caminho brilhante desde sua formação em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre
em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, construiu uma carreira sólida e respeitada, atuando com excelência nas áreas trabalhista, desportiva, do entretenimento, sendo hoje referência nacional e internacional em direito desportivo. Aliás, aqui eu abro um parêntese. O nosso homenageado torce para o Vasco da Gama. Eu aprendi na vida que nós convivemos com as pessoas pelas suas virtudes, não pelos seus defeitos. Professor em renomadas universidades do Brasil, de Portugal, da Espanha e da Itália, autor de diversos livros, membro da Academias Jurídicas e Culturais, Dr. Maurício leva o nome do Rio de Janeiro com orgulho e prestígio a todos os lugares onde atua, com seu compromisso com a ética, o conhecimento e a valorização do esporte, que o tornaram uma das vozes mais respeitadas no meio jurídico e desportivo do país. A vida nos ensina que o mérito não é fruto do acaso. Ele nasce da persistência do esforço e da paixão por servir. E o Dr. Maurício é o retrato fiel dessa verdade. Um homem que fez da advocacia e do magistério instrumentos de justiça e transformação. Por tudo isso, é com grande alegria e com profundo respeito que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na noite de hoje, outorga o conjunto de medalhas do Mérito Ernesto ao Dr. Maurício Correia da Veiga. Em reconhecimento à sua trajetória vitoriosa e sua inestimável contribuição, não só à nossa cidade, mas também ao nosso país. Já se disse que a mais honrosa das ocupações é servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas. Dr. Maurício serve à sociedade com distinção, honra, humanidade. Por isso, na noite de hoje, ele, na presença de entes queridos, de amigos fraternos, de autoridades renomadas, ele recebe as suas flores em vida. Então, parabéns, Dr. Maurício. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem a honra em lhe outorgar o conjunto de medalha permanente tão merecido.
Parabéns ao Dr. Maurício Corrêa da Veiga, mais novo detentor do conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Vamos ouvir o homenageado. Muitas e muitas emoções. Difícil até proferir algumas palavras agora, nesse momento. Excelentíssimo senhor vereador Jorge Miguel Felipe, excelentíssimo senhor diretor-geral do Centro Cultural de Justiça Federal, desembargador Teófilo Antônio Miguel, excelentíssimo senhor presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, excelentíssima presidente Rita Cortez, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, excelentíssimo desembargador Leonardo Pacheco, vice-presidente do TRT da Primeira Região, e meu querido e amado pai. Então, na pessoa das autoridades aqui da mesa, cumprimento todos os amigos, pessoas queridas que aqui estão hoje. Senhoras e senhores, que alegria é subir a esta tribuna para receber tão significativa homenagem. É com emoção redobrada e a mais elevada honra que recebo o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, distinção máxima do município do Rio de Janeiro. Essa cerimônia é realizada no Centro Cultural Justiça Federal, que foi a Arquidiocese do Rio de Janeiro, construída em 1905, aprendi isso hoje com o desembargador Teófilo Miguel. Antigo lar do Supremo Tribunal Federal, confere a essa honraria um peso histórico que transcende esse instante. Aqui me encontro diante dos senhores e senhoras, não apenas como advogado, como estudioso do direito, mas, sobretudo, como cidadão que guarda em si a mais sincera gratidão. É também motivo de imensa emoção poder contar nesse momento com a presença da minha amada Viviane. Que bom você estar aqui. Dos meus pais, Aloísio e Maria Helena. E de tantos amigos queridos, amigos do Rio, de Petrópolis, de Brasília, amigos de uma vida, de uma jornada, de uma caminhada. A todos vocês que se fazem presentes, o meu muito obrigado. Ao vereador Jorge Felipe, responsável por tão honrosa e emocionante homenagem, registro o meu especial reconhecimento. Razão tinha Dante para reservar aos ingratos um dos círculos mais severos do inferno, e por cautela, não pretendo fazer jus a tão desabonadora hospedagem. A gratidão é a memória do coração. Já dizia Múcio Teixeira, ser grato é ser aquilo que só não pode ser quem não tenha a nítida compreensão dos seus deveres morais. Ser grato é ser digno de si e dos outros. De si, porque mostra merecer o favor alcançado. Dos outros, porque os identifica consigo nessa inconsistente permuta de obséquio e reconhecimento. Mas a gratidão não é só uma virtude, é também um dever. Não é só uma qualidade meritória, é também uma obrigação restrita. Não é só um título de nobreza moral, é também o saldo de uma conta material. Não é a vaidosa ostentação de uma qualidade particular, é a rigorosa execução de uma lei geral. Muito obrigado, vereador Jorge Felipe. Sua trajetória é para todos nós fonte de inspiração. Jorge Felipe está em seu 9º mandato como vereador. O parlamentar foi presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 6 biênios consecutivos, de 2011 a 2020. Nascido e criado em Bangu, é formado em Direito. Jorge Felipe atuou como subprefeito da região de Bangu, foi presidente da Associação Comercial Industrial da região de Bangu, diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, presidente da Companhia Estadual de Habitação e diretor administrativo e financeiro da CBTU. Como vereador, é autor de importantes leis para a cidade do Rio de Janeiro, como a implantação da Guarda Municipal, a lei que obrigou a Prefeitura a construir rampas de acesso para deficientes físicos nas calçadas, a lei que tornou obrigatório assento prioritário nos transportes públicos para deficientes, idosos e gestantes, e inúmeras outras vitais para essa cidade maravilhosa. Receber a medalha Pedro Ernesto é, de certo modo,
ser abraçado pelo próprio Rio de Janeiro. Cidade de contrastes e de encantos, onde o direito não é apenas ciência, mas compromisso ético com a vida em comum. Foi aqui, no Rio, que eu iniciei a minha vida profissional, no escritório Bozizio Maués, com tantos amigos aqui presentes. Aqui eu construí amizades que levarei por toda a vida. Sintam-se todos carinhosamente abraçados, na pessoa do inesquecível Carlos Eduardo Bozizio e do amigo Henrique Cláudio Maués. Permitam-me concluir registrando que nesse ano completo 25 anos de formado. Na Universidade Católica de Petrópolis, dei os primeiros passos dessa caminhada, que hoje se mostra marcada por desafios, aprendizados e pela imensa satisfação de poder servir ao direito e à sociedade como advogado e um cidadão orgulhoso aqui do Rio de Janeiro, desse estado que muito me honra. Muito obrigado a todos, sintam-se todos e todas abraçados com carinho. Obrigado.